Vou começar a minha aula de hoje com algumas perguntas sobre o tema que a gente está trabalhando. Aí eu queria que vocês, um por um, pode comentar, falar, tá? Não tem problema não. Então, a primeira pergunta que a gente está falando, lembrando que o nosso tema da nossa aula é a harmonia das funções reprodutivas. A gente está falando dos hormônios masculinos, hormônio feminino, vamos falar dos sistemas genitais, vamos falar de vários assuntos relacionados à sexualidade. Não é sobre sexo, é sexualidade. Então, alguém poderia me dizer qual a diferença? Primeira pergunta que eu faço para vocês aí, qual a diferença de sexo para sexualidade? Alguém poderia me dizer? Esse é o tema, essa é a pergunta que a gente faz depois que a gente estuda a questão dos hormônios, que foi tudo que a gente já estudou. Alguém pode falar alguma coisa sobre o tema? Sobre a pergunta? Olha só, tem duas pessoas, o que aconteceu? O que aconteceu, hein? Eu vou sair aqui. Só tem duas pessoas. Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? O que aconteceu, hein? Apareceu que alguém recusou a gente da ligação. Ele saiu, vale, achei foi estranho. Alguém me tirou. Eu tava tentando entrar. Eu também, que eu saí, eu fazendo uma pergunta para vocês e ninguém me respondendo. Aí eu fui pro chat e eu vi que não tinha ninguém, olha. Vai, então todo mundo saiu. Foi. Do nada o meu saiu sozinho. Vale que chamou bugou. também. O meu também, Vale bugou que também. Foi culpa do Roger. Culpa do Roger. Bom, gente, eu tava dizendo para vocês no início da minha apresentação, dizendo assim, para mim, só para mim, né? Porque não tinha ninguém na sala. Que a gente está estudando a parte dos hormônios sexuais que a gente já viu, né? E a gente vai continuar. E aí, eu faço algumas perguntas, eu começo com uma pergunta para vocês na minha aula de hoje. Tem diferença dessa pergunta? Alguém poderia me responder? Pode ser a internet, é verdade. É diferente, professor. Eu acho que é diferente, né? Pois me responda aí, por que é diferente? Porque, tipo, o sexo é o quê? Tipo, eu me identifico como mulher. Sexualidade é o que eu gosto. Tipo, eu quero que o meu parceiro seja um homem, que seja uma mulher. Tá entendendo? Mas Letícia, sexualidade é só isso? É a questão do parceiro? Também não. Então, o que aconteceu antes, que eu não tava conseguindo entrar? Pois é, Guilherme, aconteceu com todo mundo, viu? Todo mundo saiu da sala ao mesmo tempo. Mas, professor, o professor falou alguma coisa porque saiu. Tá. Gente, então, ó, a primeira pergunta que eu coloquei, ó. Sexo é igual ou é diferente de sexualidade? A Letícia, ela tentou sintetizar aí. Tem mais alguma coisa que vocês possam contribuir? Identidade de gênero. Ou então você tem identidade de gênero, então você não se identificar com nenhum gênero. Isso, também, né? Muito bem. Bom, professor, acho que também depende do contexto. Depende de quê? Do contexto. Certo. Também. E essa outra pergunta? Qual? Essa que eu coloquei aí no chat agora. Era.
Todo mundo tem sexualidade? Depende da pessoa, ela escolhe, eu acho. Não, Todo mas mundo tem o direito de viver. Todo mundo tem o direito de viver. Ah, vale, tá todo mundo pedindo permissão. Todo mundo tem o direito de viver a sua sexualidade? Sim ou não? Sim, ter direito tem, mas tem gente que não respeita. Pior. Isso. Pois é. Normalmente, as pessoas tratam o assunto, né, como se fosse sexo. Só isso. Mas não é. Não é só E isso. não é. Né? Parece. Não, tem. E o pior é que tem vezes que interpreta como se fosse a coisa mais estranha do mundo. Exatamente. Né, E não? aí, às vezes, as próprias pessoas acabam banalizando, né, o tema. Pois é. Sendo Pois que é. na Grécia Antiga era normal relacionamento homossexual, essas coisas. Isso, exatamente. Tá? Então vamos lá. Depois dessas perguntas, a gente continua. Eu parei, gente, na página 126, tá? Tô no. Deixa eu ver aqui, primeiro, segundo, terceiro parágrafo da página Professor, foi 126. mal. Minha internet tá caindo demais. Tô vendo aí, é toda hora pedindo para entrar. Foi. Do nada caiu e eu fiquei, nossa senhora, cadê a sala de aula? Tá bom, vamos para frente então. Qual é a Tô no página? terceiro parágrafo da página 126. Ok? Sim. Vamos lá então, né? Vamos para frente, que atrás vem gente. Isabelle, posso ler? Pode. Já ia pedir. Professor, é o que são Mais o caracteres. que. Bom, mas o que são caracteres sexuais primários e secundários? Os primários são aqueles que se referem aos órgãos genitais e os secundários são caracterizados por alterações corporais provocadas pelo sistema reprodutor. Pronto, então, o que são caracteres sexuais primários? Sistema genital. O sistema genital que a gente trabalha é o quê? O sistema genital masculino, né, e o feminino, tá? A gente vai falar já já sobre ele. E a Patrícia pedindo permissão, pronto. E os secundários são as alterações que ocorrem no nosso corpo devido ao sistema reprodutor, tá bom? Devido aos hormônios, tudo isso. Pode continuar, Isabelle. Página 126. Estou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Nas meninas. Durante a puberdade, entre 12 e 15 anos, surgem os pelos pubianos e nas axilas, crescimento dos seios, alargamento do quadril, aumento de tecido adiposo e o início do ciclo menstrual. Então, em linhas gerais, tá, gente? Não quer dizer que seja 100% isso que ocorre em todas as mulheres. Mas em linha geral, ou seja, numa probabilidade maior de acontecer, entre 12 a 15 anos, começa a surgir os pelos nas axilas, os pelos no sistema genital, né? Crescimento dos seios, o alongamento do quadril, tá? Mas, professor, O aumento do tecido adiposo, ou seja, você começa a ter formas mais definidas, tá? E o início do ciclo menstrual. Oi, Yasmin. mas isso pode acontecer antes dos 12? Pode, é o que eu falei. Em linhas gerais, é entre 12 a 15 anos, mas tem mulher que menstrua com 9. Não, mas não só nesse caso, eu também estou falando tipo do... Pode aparecer. Tem coisas. meninas que eu conheço que com 10 anos já tem seios formados grande, né? Já tem pelo na axila. Isso aí depende, entendeu? Depende. Ele está dizendo aqui em linha geral. Em linha geral, entre 12 a 15 anos começa isso, entendeu? Isabelle, continua.
Nos meninos, por sua vez, a fase da puberdade entre 13 e 16 anos se manifesta através do aparecimento de pelos em várias partes do corpo, como pubis, axilas e rosto, alargamento dos ombros, desenvolvimento do pomo de Adão, aumento da massa muscular, engrossamento das pregas vocais, anteriormente conhecida como cordas vocais, aumento dos órgãos genitais e capacidade de ejacular. Pronto. Então, nos meninos, ó, em linhas gerais, é de 13 a 16 anos. Eu acho que, de certa forma, essa é a base, tá? Entre 13 e 16 anos, o menino começa a conhecer o seu corpo, tá? Começa a questão do... Estou dizendo na parte do hormônio, assim. Professor. Oi. Mas tem mulher que tem uns ombros bem largos. E aqui só fala dos ombros dos meninos. Como é? Tem mulheres que têm ombros largos. E meninos que não tem tanto assim. Tem os ombros um tanto pequenos. Eu já vi gente assim. E no caso... Porque assim, Yasmin, em linha geral... Porque a gente está falando em linhas gerais, entendeu? Uhum. Mas existe exceções. Existem exceções para que isso ocorra, tá? Existem exceções. Até porque nós, seres humanos, todos nós somos diferentes. Então, existe exceção, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Então, o homem, teoricamente, ele entra na fase de puberdade mais tarde que a mulher, né? Ele entra com 13 anos, tal. Normal, isso, assim, em linhas gerais, tá? Em linhas gerais. O que é luteinizante? É um hormônio, é o LH, tá? É um hormônio. Ah, sim, professor. O que quer dizer essa última palavra do último parágrafo? Do último parágrafo, ejacular. Vamos, ó, é assim, ó. O homem, ele tem o órgão genital dele, né, o pênis, vocês sabem, e ele ejacula quando ele chega a um certo ponto. É assim, ó, a ejaculação, Yasmin, para tu entender, é aquele líquidozinho que vai se encontrar, se ele tiver relação com a mulher, é o líquido que vai se encontrar com um óvulo. Entendeu? Sem ejaculação. Tá certo? Tá certo. Tudo bem. Porque a gente não precisa ter dúvida, não. Pode perguntar que a gente responde, tá? Da melhor maneira possível. Estamos na aula de ciências, a gente fica à vontade para falar sobre qualquer tema, dentro que seja no sistema de respeito e da colocação de palavras. Tá bom? A Milena deve ser, viu? Morrendo de vergonha. Mas é isso, gente. Homem e mulher, a gente é sempre objeto de estudo, certo? Bom, vamos exercitar a memória? Vamos fazer essa atividade aqui? As diferenças... Deixa eu só pegar meu celular aí. Acho que vou precisar aqui entrar na sala. Vamos fazer essa atividade aí. Deixa eu aqui olhar o 8º ano. Vou me entrar aqui no grupo pelo celular para poder digitar a resposta também. Tá? Só um minuto, gente. Para a gente poder fazer juntos a atividade. Gente, é o seguinte. Vamos à pergunta. As diferenças morfológicas externas que são observáveis entre o homem e a mulher designam-se por caracteres sexuais secundários. Lembrando que os secundários são
são o que a gente pode dizer, em linhas gerais? São o sistema reprodutor, são diferentes, né? Só masculino e dos caracteres sexuais secundários femininos. Bom, como é que eu posso responder? Os caracteres sexuais secundários masculinos, o que é? É o desenvolvimento do pomo de Adão, tá? E o empesamento das cordas vocais. Já nos femininos, é o crescimento dos seios e início do feminino, né? Crescimento dos seios e início do ciclo menstrual. Professor, Bote no chat. e esse pomo aí? O pombo de Adão, ó, isso aqui, ó. Gogó. Ah, isso que eles chamam de pomo de Adão? É pomo, né? Não é pombo, pomo. não, é pomo. Estranho. Vocês querem que eu coloque a resposta no chat? Sim. Tá. Digita aqui. Masculinos. 2 pontos. Masculinos é o pomo de Adão. E as cordas vocais. Feminino. 2 pontos. Crescimento dos seios. E início do ciclo menstrual. Gente, existem casos que não obedecem a esse padrão, tá? Tipo, a mulher engravida, às vezes, menstrua muito tarde ou muito nova, mas o padrão é essa da idade. Na mulher, entre 12 a 15 anos, e no homem, entre 13 a 16 anos. Tá bom? Qual o objetivo dessas informações a respeito desse estudo? Ei, professor. Gente, oi. Uma última pergunta. Pode também acontecer, além do ombro, que eu dei o exemplo do senhor, da voz também? Da mulher? Sim. Pode. Se a voz da mulher for uma voz grossa, o que está acontecendo? Ou ela está injetando hormônio masculino, ou ela está liberando muito hormônio masculino. Pode ser que aconteça? Sim. Já conheci mulheres com voz mais grossa que a minha. Eita! Apesar que eu não tenho essa voz grossa, né? Também, mas... Porque, tipo, pelo menos eu, quando eu era menor, tinha a voz até mais grossa do que a do meu irmão. Só que ele cresceu e fiquei com a voz mais grossa que a minha. Pois e eu não tenho uma voz tão fina. Por exemplo, tu sabe que eu tenho uns amigos assim que são homossexuais, sabe? O que eles fazem? Eles tomam hormônio feminino para poder produzir, para a voz não ficar grossa, afinar, entendeu? Para crescer mais a parte do quadril, do bumbum, entendeu? Uhum. Então, em linhas gerais, é isso. Vamos entrar no sistema genital agora, tá bom? Vamos lá. Quem pode? Primeiro parágrafo. Eu. Vai, Guilherme. O processo de reprodução sexuada consiste na união de dois indivíduos na mesma espécie, através da fecundação, no qual o ser vivo masculino com os seus espermatozoides fecunda o gameta feminino, que é o óvulo. Precisa falar sobre isso ou vocês já sabem, né? Ok. Quem pediu foi a Larissa, né? Vai, Larissa, segundo parágrafo. Convém observar que a reprodução humana natural sempre requer a participação direta dos sistemas genitais do homem e da mulher. E como ocorrem esses processos? As células reprodutoras
denominadas gametas, unem-se para formar um ser vivo da mesma espécie. Como já vimos, os gametas podem ser femininos, chamados de óvulo, ou masculinos, chamados de espermatozoide. Pronto. Então, basicamente, a gente já sabe que o homem, relacionado ao homem, é o espermatozoide, relacionado à mulher, o óvulo. Tá? A gente falou bem claro sobre isso ontem, quando a gente começou a falar sobre a menstruação, né? Da qual a mulher, todo mês, ela libera um óvulo, que se for fecundado, ela engravida. Tá? Vamos para frente. Terceiro parágrafo. Camila é sapatão. Ei, gente. Carol, lê para nós o terceiro parágrafo. Os gametas são formados nas gônadas ou glândulas sexuais, sendo os ovários as gônadas femininas que produzem os óvulos e os testículos, as gônadas masculinas que são responsáveis pela produção dos espermatozoides. Quando os óvulos amadurecem, eles são liberados pelo ovário e estão prontos para a fecundação. Ok. Obrigado. A fecundação é a união desses dois gametas e resulta numa célula chamada célula-ovo, ou zigoto, cujo desenvolvimento, após 40 semanas, origina um novo indivíduo. Então, gente, qual é o processo natural? O espermatozoide se encontra com o óvulo, tá? O espermatozoide, olhe para a fotozinha do espermatozoide, ele tem 2 cromossomos, ó, X e o Y. Então, ele que é o espermatozoide do homem, que é responsável por garantir o sexo da criança, se vai ser masculino ou feminino. Tá bom? 40 semanas é igual a quantos? Ó, um mês. Um mês tem 4 semanas. Professor, mas 40 semanas são 9 meses? Hã? 40 semanas são 9 meses? É. Tá bom? Então, o homem, ele é responsável por sintetizar o ser masculino ou feminino, porque ele tem os 2 cromossomos no espermatozoide. Ok? Vamos lá. Entretanto, para que a fecundação seja possível, anteriormente existe a gametogênese, que é o processo de formação e desenvolvimento de células especializadas para a reprodução. Na mulher, ocorre a ovulogênese, que forma o óvulo. No homem, acontece a espermatogênese, que forma o espermatozoide. Confira as figuras seguintes. Gente, ó, é importante vocês saberem que é assim, ó, é como eu falei ontem para vocês. Não quer dizer que ao você ter relação, você vai engravidar. Não é assim que funciona. Como é que é o processo? Você tem o seu ciclo menstrual normal, né? Dentro daquele ciclo da fase da mulher, vai ter um período que a gente chama de período fértil. Isso, Larissa. Obrigado. O período fértil é que garante que aquela possibilidade pode ser que a mulher engravide. Professor, tem como a mulher engravidar mesmo... Deixa eu ver, perdi a pergunta. Deixa eu olhar aqui embaixo. Mesmo usando camisinha? Sim, Guilherme, tem. Não, porque a camisinha pode estourar. Ela pode estourar, o líquido pode sair se não estiver bem colocado no pênis. Ela não é 100%. Ela garante que não, se não tiver o contato do esperma com o óvulo, ela garante. Mas, a princípio, gente, não é muito confiável não, né? Só se você garantir 100%
que foi bem colocada no pênis e retirou bem do jeito correto também, tá? Ainda tem isso também. Às vezes, ao retirar, você pode, se a mulher estiver no período fértil e cair um pouco, ela engravida, viu? Bom, olha a gametogênese normal, ó. Nós temos aí o testículo do homem, ó, a ovogênese, né, do ovário da mulher. Aí o espermatogônia, 46XY, e o ovócito primário, 46. Esses são o cromossomo, tá, gente? Aí você tem o espermatócito primário, que é quando você tem o espermatozoide cromossomo X e Y, né? Que é ele que vai ditar, vai dizer se a mãe vai ter um filho do sexo masculino ou feminino, tá? Aí ocorre a primeira divisão meiótica dos cromossomos, né? X e Y, que é o que vai garantir se vai ser homem ou mulher. Aí esses dois cromossomos depois tem uma nova divisão meiótica. Fica dois cromossomos 23X e dois cromossomos 23Y, tá? E depois nós temos a espermiogênese, que é quando o espermatozoide vai até o óvulo, né? Esses processos, gente, utilizam dois sistemas básicos, que é o sistema masculino e o sistema feminino. Professor, pode ter alguma complicação se o bebê nascer depois de 9 meses? Larissa, eu nunca vi relato de bebê passados 9 meses. Até porque, assim, ó, 9 meses, 40 semanas é o estágio natural assim, o bebê ele vai sendo todo gerado em processos, né? Então, como é que pode ocorrer? Pode ocorrer que depois de 9 meses, o bebê fique sufocado, querendo sair, aí ele pode morrer morte respiratória, tá? O professor, tem como a mãe escolher, tipo, como ela quer o bebê? Tem. Chama-se... Vocês vão até fazer uma pesquisa para mim sobre isso, tá? Chama-se, viu, Guilherme? Fertilização in vitro. Yasmin, qual é a pergunta da Yasmin? Não vi, não. Qual foi, Yasmin, tua pergunta? Guilherme, fertilização... Professor, só o senhor um pouquinho mais para cima. Ah, mais para cima, né? Vou olhar aqui, então. Vou olhar aqui. Peraí. Yasmin. Professor, nessa ejaculação que estamos... Isso, Yasmin. Na ejaculação do homem que está o espermatozoide, tá? No sêmen. No sêmen, exatamente. Professor, tem como escolher? Já respondi essa pergunta. Só se for em fertilização. Professor, ver minha fina estatal. Ah, sim, beleza. Então é isso, gente. A fertilização in vitro, viu, Guilherme? É o que garante você poder escolher o sexo da criança, como vai vir, todas as características. Por exemplo, digamos que o Brad Pitt tenha doado o seu espermatozoide para um banco coletor de fertilização in vitro. Aí, né, vai sair, o filho que essa mulher, por exemplo, ela é casada e o marido dela não pode ter um filho. Aí ela diz assim, amor, eu queria ter um filho, mas você não pode, como é que a gente faz? Aí você usa a fertilização in vitro e aí você escolhe todas as características do seu bebê. Entendeu? Ou pode escolher a cor dos olhos, cor do cabelo. Vai personalizar, A fertilização também tem como fazer uma mulher não ter como ter filho, né? Não, aí assim, ó, para a mulher não ter filho, a explicação é só ela ter problema no útero. Ela pode ter problema no útero, retirar o útero, né? Um mioma, alguma coisa assim. Cauã, é complicado, porque assim, depende da mulher, né? Mas eu acho que
dependendo do caso, 2, 3, mas depende da mulher, né? Porque cesariana é um corte, né? Viu? É mesmo, viu, Yasmin? Mas a gente acaba sendo, Yasmin, porque a gente estuda muito isso, né? Na faculdade, na especialização, no mestrado. Então a gente acaba sendo que, tipo, um ginecologista mesmo. Só que, assim, são informações só técnicas, né? A gente não tem o conhecimento total de como acontecem as coisas, né? Cadê a Isis mesmo? Tá perdendo, né? É, verdade. Bom, então, basicamente é isso. Funciona nesse processo, tá? A gente precisa ter os órgãos masculinos e femininos, né? Para poder garantir o processo de sobrevivência da raça humana. Parte da minha mãe, quando foi ter minha irmã que morreu, foi cesariana, e o meu também. Porque pode acontecer, Larissa, do bebê, pode ter complicação, muitas complicações. Pode ser que o bebê não consiga respirar, é muita coisa, entendeu? Assim, é difícil você explicar. Mas é mais ou menos assim. Aí eu queria, gente, eu queria abrir um parêntese para a gente falar sobre um tema que ele é muito polêmico. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês a respeito. A gente vai entrar aqui já nos direitos humanos, vamos entrar na questão de opiniões diversas, tá? Aí eu queria que vocês opinassem e falassem o que vocês acham sobre os homossexuais, lésbicas, e basicamente isso. Porque assim, deixa eu explicar para vocês deixa eu dizer uma coisa para vocês. Teoricamente, biologicamente, tá? Não, pode ser no chat, viu, Guilherme, que eu tô acompanhando. Biologicamente, eu queria até a Letícia que interage bastante nisso. Biologicamente é assim, nós temos só 2 cromossomos. O cromossomo masculino e o cromossomo feminino. Não existe meio termo, tá? Ou o neném vai nascer homem, ou o neném vai nascer mulher. Não existe meio termo para isso. Para a ciência, né? Biologicamente não tem. Pronto. Para o meio social, da qual a gente hoje está inserido, aí existem outras ramificações agora. Por exemplo, existem famílias que estão sendo formadas com dois homens, famílias que estão sendo formadas com 2 mulheres. E aí eu queria que vocês... Qual o pensamento de vocês em relação a isso? Professor, eu tô de boa. Professor, para mim é tão normal, sabe por quê? Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de romance, só que todo romance que eu vejo, eu só gosto de ver os romances homossexuais, é sério. Ah, é? É. Você vai olhar no celular, só tem homem. Só isso. Minha galera, tudo. Então, Guilherme, os homossexuais e as lésbicas são pessoas normais. Ninguém está dizendo que é normal, não. O que eu estou querendo questionar e falar é que dentro da ciência só tem 2 sexos, o masculino e o feminino. Por isso que eu vejo por isso que eu estou indagando a vocês. Por quê? Porque a gente está trabalhando hoje com uma sociedade que é totalmente diferente, né? Só que, tipo, tem gente que se considera os 2, tipo, um dia pode estar se sentindo, nossa, hoje eu tô um homem. Gênero fluido. Tem gênero fluido, tem gênero binário e não binário. Isso. Nesse caso aí, né, Letícia, seria o bissexual, né? Não, bissexual é que gosta de homem e mulher. 2 sexos. Tu tá dizendo em relação ao mesmo sexo ou sexo oposto?
bissexual gosta tanto de homem quanto de mulher. Eu sei. Professor, Oi. o ruim dessa história toda é porque as pessoas geralmente só vê pelo lado gênero, sabe? Elas nunca veem que a pessoa não está pensando no órgão. Ela sempre vê que a pessoa está... Peraí, deixa eu formular a minha fala. Elas geralmente pensam que as pessoas só olham para o órgão e não para a pessoa em si. Mas geralmente não é o órgão, é a pessoa. A pessoa, eu quero dizer, na tua opinião, tu quer dizer que a pessoa, por exemplo, queria se inspirar em outra pessoa para poder se sentir bem, é tipo assim? Não, eu estou dizendo assim, a pior parte dessa história dos homosexuais homofóbicos e tal, é porque geralmente eles pensam que alguém homossexual como eu poderia dizer, gostam do órgão e não da pessoa, entendeu? Eles pensam assim, mas não é assim. Não é a parte, é a pessoa em si. Você está entendendo? Eu concordo. Tipo, eu acho assim, a gente vive numa sociedade hoje, né, que às vezes falta o respeito com as pessoas, né? A questão da opção sexual, Professor, Oi. Eu posso falar de um áudio de TikTok que eu vi, porque era assim. Misericórdia. Não, peraí, é bem interessante, porque é basicamente uma conversa meio que uma conversa entre Deus e o humano, como se os dois estivessem falando. Que tipo, Deus disse para você amar o próximo como se fosse você mesmo. Basicamente isso. Aí a pessoa pergunta, até os negros? Aí a outra pessoa vai, Deus diz para você amar o próximo como a você mesmo. Até os homossexuais, Deus diz para amar o próximo como você mesmo. Até os ateus, cara, eu gaguejei. Tá entendendo? Deus diz para amar o próximo como você mesmo. Tô entendendo, entendi, viu? Gente, obrigado pela contribuição, tá? Letícia, os meninos aí, Guilherme, todo mundo que participou. Obrigado pela aula, mas acabou, tá? Então a gente queria agradecer vocês. Já, Stephanie, passou rapidinho. Queria agradecer, tá? Pela participação, pelos momentos que a gente está aprendendo, tá bom? Boa semana, fiquem com Deus. De nada, professor. Boa semana. Professor. Oi. Vai ter atividade? Vai. Eu vou postar todas as atividades entre hoje e amanhã, tá bom? Tá bom.